Olá! Começa agora o documentário O Boi de Botas, a história do Memorial Malé. Neste programa você vai compreender como o Memorial Malé se tornou referência em Santa Maria. 22 de agosto de 1995. Esta data marca a concretização das peças, relíquias e objetos históricos que chegaram para consolidar o Memorial Malé em Santa Maria. Tudo começou em 1994, ano em que o coronel Valmor Falkenberg Boyover deixava o comando do Regimento Malé. O subcomandante Major Kleber Nonemacher de Mesquita e o coronel Boyover se aproximaram do tenente-coronel Alexandre Amêndola. Eles lançaram a ideia de trazer para a unidade os restos mortais do Marechal Emílio Luiz Malé e de sua esposa, Joaquina Castorina de Medeiros Malé. Hoje, com 88 anos, o tenente-coronel Amêndola lembra da história com todos os detalhes. Que eu tenho lá no Rio uma irmã viva só, da minha família, sobrou só uma irmã. Mas ela mora no Flamengo, a uma quadra do Jacinto de Malé Jobim. Tem o nome dele aí, o Major Malé Jobim. Esse camarada era o último descendente da família Malé e que estudioso de história, historiador, conhecido, né? Aí eu fui e me apresentei para ele. E disse o seguinte: nós achamos injusto que os restos mortais, patrono do Emílio Luiz Malé, do Marechal Emílio Malé, não tenha nenhum túmulo próprio, porque puseram os restos dele no túmulo de um genro, de um neto dele no cemitério de São Francisco Xavier. E nós queríamos levar para a unidade. Ele se entusiasmou, consultou a família, né? E nos deu inteiro apoio, a família nos deu inteiro apoio. A proposta começou a se difundir e a tomar vulto. A partir de ofícios redigidos pelo coronel Carlos Eugênio Casper, foi dado o segundo passo. Com detalhadas correspondências do general José Sampaio Maia, foi possível expor a ideia e convidá-lo a dirigir os trabalhos. Em 7 de outubro de 1994, o ministro do Exército, general Zenildo Zoroastro de Lucena, nomeou o general Sampaio Maia para presidir a comissão responsável pela transladação dos restos mortais do Marechal Malé e de sua esposa. A comissão foi dividida em subcomissões, funcionando em Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Santa Maria. No dia 2 de maio de 1995, o general Zenildo formalizou a decisão de transladar os restos mortais do casal Malé. Para conseguir construir o mausoléu, a universidade se ofereceu, a UFSM, né? Então ainda houve o arquiteto, o Binato, houve arquiteto, houve engenheiro de eletricidade, de cálculo de materiais, enfim, o pessoal de engenheiros da universidade que projetaram e dirigiram a construção do mausoléu. A primeira luta começou quando a notícia difundiu-se pela imprensa e chegou nas cidades de Rio Grande, Bagé, São Gabriel e Santana do Livramento. Os municípios passaram a disputar o direito pelo memorial, argumentando que em cada uma daquelas cidades residira ou vivera o Marechal, não sucedendo o mesmo em Santa Maria, onde o memorial seria construído. Os restos mortais vieram transportados pela corveta Inhaúma, até Rio Grande. E dali, de Rio Grande, nós não falávamos em transladação, nós falávamos em retorno do eterno comandante ao seu regimento, porque ele aí fez o caminho de volta que ele tinha feito quando foi daqui para morrer no Rio. Então ele saiu de Rio Grande, veio a Porto Alegre, de Porto Alegre a Bagé, de Bagé a São Gabriel, de São Gabriel a Santa Maria. Foi o caminho que ele tinha feito quando foi para o Rio. Cada um queria botar num lugar. Então queriam botar na praça, ali na Avenida Liberdade, na Praça General Osório, né? Quando houve o general Sampaio Maia, juntou toda a comissão, juntou os interessados, né? E falou nisso. Cada um deu um palpite. Quando ele me perguntou, eu disse: ali eu não aceito isso. Eu não aceito porque ali faz desfile de carnaval. Não, e não se trata de transladação.
Trata-se de retorno do comandante à sua unidade. O coronel Casper, o major Nonemacher e o capitão Vicente passaram a liderar o contingente que trabalhou em um ano de clima terrível, com chuva e congelante frio do estado gaúcho. Mas não foi fácil iniciar o processo de construção do memorial, relata o tenente-coronel Amêndola. A bateria antiaérea ocupava aquele pavilhão onde está o museu. Aí o general Sampaio Maia conseguiu os recursos para tirar a bateria dali e mandar lá para o lado da Chácara das Flores, onde ela está agora, né? E ali o pavilhão ficou vazio para ter um museu. Aí eu fui para lá olhar aquilo, eu era muito metido, né? E estava desconfiado, que eu servia de Malé há quantos anos, né? Resolvi subir no forro e vi que o telhado estava todo furado de cupim, todo podre. Então nós conseguimos recursos, arrancamos todo o telhado, fizemos outro telhado novo. Durante aquele ano de obras, iniciou-se a busca de um acervo histórico para mobiliar o memorial. Amêndola destaca. Aproveitei para recolher material e andava batendo, virando os depósitos de material lá pelo rio. Eu vi tudo que eu pude revirar. Então comecei a rebuscar tudo que era depósito. E apareciam outros interessados, outros artilheiros, claro, né? Que ajudavam, entravam ali. E assim que foi sendo montado isso. Chegaram grandes relíquias, entre elas armas portáteis antigas e uma notável coleção de canhões e foguetes. No dia 22 de agosto de 1995 foi concretizada a transladação. Estiveram presentes grandes autoridades militares e civis de várias regiões do país, inclusive de Brasília e do Rio de Janeiro. O fato é lembrado pelo tenente-coronel Amêndola. Foi muito festejado porque os restos mortais vieram transportados do Rio até Rio Grande pela Marinha, na corveta Inhaúma, que na época era a joia da Marinha. Foi realizada uma missa solene e sob o som da banda militar divisionária e a orquestra da Universidade Federal de Santa Maria, a solenidade passou a ser presidida pelo tenente brigadeiro Querubim Rosa Filho. O general Sampaio Maia finalizou sua fala dizendo: "O velho Malé chegou, fogo à vontade." Transportadas solenemente ao som da marcha fúnebre, as urnas funerárias foram repousar no mausoléu. O Memorial Malé completou em maio deste ano 18 anos de funcionamento. Por possuir toda a história da artilharia brasileira, foi necessário uma pessoa específica para estudar e conhecer a fundo a trajetória do Marechal Malé. Guia responsável pelo Memorial Malé desde o ano passado, o soldado Felipe Batista conta como foi esse processo de aprendizagem. No início a gente faz o período básico, normal, com todo mundo junto mesmo, e depois, após os 3 meses de período básico, designaram eu para vir aqui para o museu. Então eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas como sombra, acompanhando os antigos guias que tinham aqui. Então a gente acompanhava, eles acompanhando a visita, para entender como falar com o público e tal, perder, quem sabe, a timidez. A gente tem no início ali de falar coisas que a gente possa não saber. Então foram 2 semanas mais ou menos de estudo e acompanhamento dos guias. Aí após isso, sim, a gente pôde ficar habilitado a estar acompanhando. O museu é aberto ao público diariamente. A visitação passa pelo museu, memorial e mausoléu, onde estão os restos mortais do Marechal e de sua esposa. O soldado Batista comenta. Recebe eles lá na frente, lá na recepção do quartel, traz eles aqui no museu e vai apresentando por sala. Começa na parte de baixo de armamentos ali e vai seguindo um certo roteiro, né? E daí chega aqui em cima já, mais na parte histórica do quartel, né? Muitas escolas de Santa Maria já realizaram a visita ao memorial. O público externo chega na guarda e depois é encaminhado aos guias responsáveis. Como guia do memorial, o soldado Batista acredita na importância do espaço para a cidade. Porém, explica que o museu é procurado por pessoas de outros estados e até mesmo de outros países.
Eu acredito que não no pessoal da cidade, porque o pessoal da cidade às vezes nem sabem que tem esse museu aqui. Às vezes a gente faz a divulgação fora, que tem esses eventos de feira, o pessoal nem imaginava que tinha um museu. Quem sabe se fosse mais divulgado fora, quem sabe poderia ter mais visitação do pessoal, claro. Porque a gente recebe bastante visita de fora e de todo lugar aí do Brasil, inclusive do mundo aí, que veio várias pessoas aí de fora do Brasil. Aqui perto, Uruguai, Paraguai, Argentina ali, já vieram, Bolívia, Alemanha, Estados Unidos, Canadá e o Japão. Segundo dados dos próprios guias do museu, desde o início do ano, o Museu Malé já recebeu mais de 900 visitantes, entre eles individuais e em grupos. O mês de abril, com 350 visitas, foi o de maior procura. Comandante do Regimento Malé, o Coronel Eduardo relata sobre o prazer e a honra de estar à frente do regimento. Para todo comandante aqui, comandar Santa Maria é uma honra, né? O Regimento Malé ele é histórico, tem uma parte de tradição, mas também uma parte operacional. Então nós temos duplo trabalho de manter as tradições e de defender a nação, preparar-se para defender a nação. Comandar um regimento de tanta tradição traz muita responsabilidade, mas é sobretudo uma honra muito grande, né? Para o coronel, o Museu Malé é uma conquista de várias gerações. Graças a muitos outros comandantes que por ali passaram, foi possível ter a estrutura que é apresentada hoje. Depois da década de 90, muitas outras melhorias já foram feitas, mas a ideia do Coronel Eduardo é fazer ainda mais. Vários comandantes tiveram que fazer as suas melhorias, e até hoje nós estamos trabalhando nesse sentido. Recentemente nós estamos adequando a visitação para os portadores de necessidades especiais, tanto os visuais, com a leitura em braille, isso já está sendo feito, quanto para os cadeirantes. Então, hoje em dia, o primeiro piso pode ser acessado pelos cadeirantes, mas estamos instalando um elevador que permitirá que o segundo piso também seja acessado pelos cadeirantes. Desde o ano da inauguração do Memorial e Museu Malé, é realizada a Festa Nacional da Artilharia, a FENARTE. A festa resgata a história do patrono da artilharia brasileira, o Marechal Emílio Luiz Malé, e apresenta encenações da Batalha de Tuiuti e um desfile de diversos canhões e fardamentos. O comandante do Regimento Malé conta como funciona a organização deste grandioso evento da artilharia. A instalação do mausoléu, com os restos mortais do Malé e sua esposa, bem como do museu aqui no regimento, trouxe algumas consequências. E a principal delas foi a realização da Festa Nacional de Artilharia, todos os anos, aqui no regimento. Com isso, o regimento ele é tido no Exército Brasileiro como referência em termos de história da artilharia brasileira. Com isso, a Festa Nacional da Artilharia é realizada. O regimento é a sede da Festa Nacional. Existe uma portaria do comandante do Exército que determina que a Festa Nacional da Artilharia seja realizada no regimento. Com isso, todos os anos, o regimento se mobiliza no mês de junho, final de maio, início de junho, para realizar a Festa Nacional da Artilharia todos os anos. O dia 10 de junho é o dia da artilharia, que é o dia de nascimento do patrono, né? Com isso, a festa é realizada todos os anos próximo ao dia 10. Para a Festa Nacional da Artilharia são convidados militares da reserva e autoridades da cidade. Porém, a festa é sempre aberta ao público santamariense. A festa deste ano, realizada no dia 8 de junho, somou cerca de 1.500 pessoas. Mas, para o Coronel Eduardo, a divulgação das ações do quartel é uma questão a ser resolvida. A parte que eu coloco como sendo uma deficiência nossa, a divulgação. Porque o Exército ele não tem recursos específicos para fazer isso, né? A gente depende de divulgações gratuitas, seja em jornais, em rádios, né? Mas o que precisaria seria que a própria cidade, a Secretaria Municipal, né, fizesse essa divulgação. Nós somos conhecidos mais pelo pessoal de fora, que participa, que vem visitar a cidade e por fazer parte do roteiro turístico acaba conhecendo o nosso museu. Os santamarienses acabam não tendo a notícia de que existe esse museu por conta disso.
Eu acredito que uma presença maior, uma participação maior, um interesse maior da Secretaria, da própria Prefeitura em si, e a divulgação disso seriam primordiais e realmente fariam com que a própria cidade, os próprios cidadãos pudessem usufruir desse museu que está aberto à visitação. Como é sublime saber amar. A população de Santa Maria ainda não explorou todas as potencialidades do Memorial Malé, mas há quem reconheça a importância do espaço para a cidade. Oneide Moura, cinegrafista do Grupo RBS, relata que foi ao local várias vezes pelo trabalho, mas que utilizou a oportunidade como forma de conhecer a história da artilharia brasileira. O memorial ele consta, assim, para quem não teve contato, né, muita gente não, eles nos trazem uma réplica da Guerra do Paraguai, né, você tem contato com objetos, artigos que o Marechal Malé usou, né, que ele foi um grande militar no seu tempo, né, e você vai ver também um museu a céu aberto, né, de armas e de carros de combate usados nas épocas anteriores a que a gente vive hoje. Mas assim, é bem interessante, principalmente quem gosta de ver coisas da história, né, do passado, principalmente quem é ligado ao exército, ou quem cultiva a memória, porque isso aí faz parte de um pedaço da história do Brasil, né, e nada como você poder interagir com os objetos que você vai encontrar lá. É muito interessante. Já João Pedro Lamas, estudante da Unifra, não conhece o memorial, mas acredita que ele é uma alternativa de resgate histórico da cidade onde cresceu. Eu não conheço o Memorial Malé, inclusive tenho muito interesse em ir até o local para conhecer, já que destaca muito dessa história de Santa Maria. A gente sabe que Santa Maria é uma cidade universitária, tem muita relação com a parte militar também. Bem, o Exército está aqui, né? Ele se dispõe aqui de diversas formas, tanto é que tem unidades em diversas localizações aqui da cidade. E o Memorial Malé, né, como você comentou, ele destaca bastante essa questão da artilharia brasileira e eu acredito que é importante conhecer bastante essa questão do local onde você cresceu, que é o meu caso aqui na cidade de Santa Maria. Eu tenho muita relação com essa parte universitária, conheço vários dos meus amigos, inclusive, têm alguma parte relacionada à família, ou eles próprios com a parte de militar. Então seria muito interessante conhecer o Memorial Malé exatamente por essa questão de memorial, né, de memória, e também com essa parte que com certeza está relacionada com a história de Santa Maria. O Memorial Malé será sempre a maior referência sobre a história da artilharia brasileira em Santa Maria. Amor febril pelo Brasil no coração nosso que passe. Com este documentário, desejamos que todos conheçam a história do patrono da artilharia brasileira, Marechal Emílio Luiz Malé, e admirem o seu trabalho. O documentário Boi de Botas, a história do Memorial Malé, é um produto da disciplina de Projeto Experimental em Rádio do curso de jornalismo da Unifra. A produção é das acadêmicas de jornalismo Ingrid Bravo, Camille Wegner, Maureen Freitas e Andrea Lampert. Na locução, Ingrid Bravo e Camille Wegner. Na central técnica, Clenilson Oliveira. Na orientação, o jornalista e professor Gilson Piber. Agradecemos a sua audiência e até o próximo encontro.